A vida é assim. A vida é feita de escolhas. E nós podemos sempre escolher o melhor. Nós temos alternativas. O problema é que muitas vezes nós nos confundimos. Diante das tribulações, das dificuldades, dos problemas que nós enfrentamos no dia a dia, às vezes nos desarvoramos e esquecemos que em Deus tudo podemos. Aliás, essa é a exortação de Paulo aos Filipenses, quando ele diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. E nós esquecemos esses detalhes. A vida é feita de escolhas a todo instante. Quando nós acordamos de manhã, que nos descobrimos, que percebemos que continuamos vivos, nós temos duas alternativas: agradecer a Deus por mais um dia, ou nos levantarmos atabalhoados, preocupados com o problema, com o trânsito, com as dificuldades, já antecipando o sofrimento daquele dia. É o chefe que é chato, é o gerente que é incompreensível, são os colegas de trabalho que muitas vezes não nutrimos os melhores sentimentos e nós vamos antecipando situações desagradáveis que ainda nem vivemos. Então, de manhã, quando acordamos, que olhamos para o espelho, dê um sorriso bem largo e olhe para você mesmo e fala: lindo! Você tem que gostar de você mesmo. Você tem que olhar para a sua imagem e não ter medo do que você está vendo. Nós temos que estar em paz e harmonia conosco mesmo. Que, aliás, esse é o primeiro ensinamento de Jesus. Quando perguntaram a ele qual era o maior ensinamento, ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. E um segundo tão importante quanto esse primeiro: amar ao próximo como a si mesmo. Significa, nós temos que estar de bem conosco mesmo. Amar a nós mesmos. Se eu não consigo amar o próximo, se eu não estiver em paz comigo mesmo. O Evangelho diz: a boca fala daquilo que está cheio o coração. A pessoa que não está de bem consigo mesma, a pessoa que está vivendo um momento de ira, de raiva, de rancor, de mágoa, de ódio, ela não consegue exteriorizar coisas boas, porque ela não está bem. Então, o princípio de tudo é nós estarmos bem conosco mesmo. Que, aliás, essa é uma coisa interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. As pessoas, às vezes, dizem: eu estou cansado de orar, eu tenho clamado, eu tenho pedido em preces, eu tenho feito louvor, e Deus não me ouve. E o que eu gostaria de compartilhar com todos os amigos do Fraternidade Irmã Maria, na noite de hoje, é que existe um equívoco aí. Não é Deus que não te ouve, é você que não está ouvindo a Deus. É você que não está ouvindo a voz de Deus, porque Ele fala contigo a todos os instantes, em todos os momentos. Nas horas de maior tribulação, de dor, de agonia, Ele fala contigo no silêncio da alma. A alma humana, ela se assemelha a um lago cristalino, que quando em repouso, em harmonia, reflete a luz divina, reflete a imagem do céu. Mas se essas águas ficam conturbadas, se essas águas ficam revoltas, ela remexe o lodo e traz à tona todas as impurezas que estão no fundo.
e deixa de refletir a imagem do céu. Assim é a alma humana. Quando nós estamos em paz e harmonia, nós estamos refletindo a imagem do divino. Porque a coisa mais linda que tem, e que nós precisamos ter consciência, é que nós somos de essência divina. Nós somos uma centelha divina originada do próprio Criador. Nós temos o DNA do Criador. Então Deus está dentro de nós. Se você quiser encontrar a Deus, você não vai encontrá-lo nos templos suntuosos, construído com mármore importado, com as paredes erigidas com pedrarias, com filigranas, altares erigidos com filigranas de ouro. Você não vai encontrar Deus nos templos frios de pedra. Você vai encontrar Deus dentro de você. O templo mais sagrado onde Deus habita somos nós. Por essa razão Jesus dizia: edifica em ti o reino de Deus, porque o reino de Deus está em vossos corações. Deus habita dentro de nós. E nós ainda desconhecemos de que forma, quais são os mecanismos que o Criador utiliza para saber o que acontece conosco. Jesus dizia: não cai um fio de vosso cabelo sem que o Pai o saiba. Não cai um fio de cabelo nosso sem que o Pai o saiba. Ele acompanha cada passo, cada momento. Ele conhece os nossos pensamentos mais secretos. Ele conhece os nossos pensamentos mais íntimos, porque Ele habita dentro de nós. E se apenas encarnado no nosso planeta, hoje ultrapassa a quantia de 7 bilhões de pessoas, segundo os espíritos no plano invisível, no plano espiritual, são 3 vezes mais. Então, só no nosso planeta são 28 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados. E o Pai sabe o que acontece com cada um de nós. Ele acompanha os nossos passos. Ele torce por nós. E se você em algum momento de dor, de dificuldade, de tribulação, de agonia, de revolta, você reclama que Deus não ouve a tua voz? Procura um lugar onde você possa estar em paz. Fecha os olhos. Respira bem fundo. Porque quando você respira fundo e fecha os olhos, eleva teu pensamento. Você vai ouvir a voz de Deus falando contigo, no silêncio da tua alma. Você é o meu filho muito amado. Você é o meu filho muito amado. Nada temas, porque eu estou contigo. Você vai ouvir a voz de Deus falando contigo. Mas para que isso aconteça, você tem que refletir a semelhança do lago, a imagem divina. Leon Denis, o filósofo do Espiritismo, contemporâneo de Kardec, em um dos seus livros, chamado Depois da Morte, Leon Denis faz uma citação profunda, que vem de encontro a isso que nós estamos falando, e que resume, dá uma síntese do pensamento de nós espíritas, de como deveríamos ser, pelo menos devemos ser. Ele diz:
tende por templo o universo, por altar a consciência, por imagem Deus, por lei o amor e a caridade. Eu vou repetir porque é muito importante isso daí. Tende por templo o universo, por altar a consciência, por imagem Deus, por lei o amor e a caridade. Aonde você estiver, você está na presença do divino. O altar é a sua consciência. O que o ser humano precisa é encontrar a si mesmo. Porque as pessoas estão desencontradas, elas não se encontram. Como é que eu vou amar o meu próximo se eu ainda não estou em paz e harmonia comigo mesmo? E quando a criatura se encontra, ela tem uma surpresa, porque se encontrando, ela descobre a presença de Deus dentro dela. Porque Deus está aqui, Ele habita dentro de nós. Então nada temas, não tenha medo, não tenha receio, eu tudo posso naquele que me fortalece. A vida é feita de escolhas. Eu posso sempre escolher o caminho, eu tenho livre-arbítrio para escolher. E hoje eu vivo em função das minhas escolhas de ontem. E vou vivenciar amanhã, de acordo com aquilo que eu estou escolhendo hoje. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. A evolução é uma necessidade, porque o destino de todos nós é a perfeição. Nós fomos criados para ser felizes. Nós temos obrigação de ser felizes. Porque na medida em que eu encontro alegria dentro de mim, eu estou junto de Deus. Deus manifesta a sua presença dentro de nós, na alegria dos momentos felizes. Esse é o grande segredo da vida. Nós nada temos de nós. As pessoas dizem, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu estava rememorando esses dias algumas palavras do Chico. O Chico dizia que ele estava, nos últimos anos da sua vida, ele estava analisando a transitoriedade da vida, como tudo passa rápido. De repente nós olhamos para trás e nós já transpomos o cabo da Boa Esperança. A ascensão é assim, mas depois que a gente passa, vamos supor, 40, 50 anos, aí já ultrapassamos, e aí é para baixo. E quando a gente olha para trás, nós já ultrapassamos essa marca. Não importa. O Chico diz, a transitoriedade das coisas é algo que deveria estar assim muito forte dentro das nossas convicções íntimas. Porque cedo, às vezes mais cedo do que imaginamos, nós vamos deixar de ser doutores, filósofos, médicos, engenheiros. Nós vamos deixar de ser pais, filhos, esposos, esposas. Porque vamos partir para outra vida. E não levamos nada, nem o corpo, nem sequer o nosso corpo, que as pessoas às vezes falam, eu vou cuidar do meu corpo. E não é pecado cuidar. O problema é quando a pessoa exagera. É o egoísmo exacerbado, o cultivo do corpo, e nós esquecemos do espírito. Cultivamos, através de exercícios aeróbicos, nós procuramos fazer com que fiquemos com um corpo esbelto, bumbum empinado, tórax de tanquinho, abdômen bem definido, bíceps salientes. Esquecemos que a matéria não resiste à ação do tempo. E a lei da gravidade derruba tudo. Não tem jeito. Vai chegar o dia em que nós vamos partir dessa existência e nem sequer o corpo vamos levar. Que nós falamos, eu faço do meu corpo
o que eu quiser. E nisso reside outro equívoco, porque nem sequer o corpo eu levo. Se eu for enterrado, ele vai voltar ao pó. E se for para o crematório da Vila Alpina, vira cinzas, que joga para cima e o vento leva. O que é que nós levamos? As aquisições do Espírito. Por isso, a vida, que é esse presente que Deus nos deu, que é a única coisa de real que é nosso, é a vida. O resto é tudo um empréstimo. O corpo é um empréstimo. A inteligência que nós temos, um cérebro perfeito, é um empréstimo. Os bens que nós amealhamos, ou adquirimos, ou herdamos, é um empréstimo. Nós somos meros usufrutuários. E vamos prestar contas disso um dia. Todos nós vamos prestar contas do que fizemos com o nosso corpo, com os bens que amealhamos. Não é pecado, nada é pecado. O pecado reside aqui. O problema é o mau uso. Não é pecado ser rico. Não é pecado ter grana. Não é pecado nada. A pergunta é, o que é que eu estou fazendo com esses bens que eu sou usufrutuário? Essa é a pergunta. Então, a vida é um presente que Deus nos concedeu. O dom de existir. E o que nós levamos? Levamos que fica gravado na retina do Espírito e levamos para a eternidade momentos de carinho, de amor, de doçura, de amizade, de afeto, do bem que se realiza, da alegria sincera, do bem que se pratica. São as aquisições que nós levamos para a eternidade. É o sorriso do nosso filho, é o beijo da pessoa que amamos, aquele abraço apertado, afetuoso. É isso que nós levamos e que fica na memória daqueles que aqui ficam. Nós levamos as aquisições e deixamos a memória. Nada mais fica. Então a vida é feita de escolhas e nós temos que fazer as nossas escolhas. Alegria ou tristeza, somos nós que escolhemos. Eu vou explicar por quê. Por que que nós, às vezes, equivocadamente, escolhemos o lado mais difícil? Na verdade, eu tenho ouvido pessoas me perguntando, será que quando eu morrer, será que quando eu desencarnar, eu vou para uma colônia espiritual ou vou para um umbral? Aqueles que são de origem de outras filosofias perguntam, será que quando eu morrer, eu vou para o céu ou para o inferno? E eu sempre respondo, não precisa desencarnar ou morrer para você viver o céu ou o inferno. Você vive aqui mesmo. Somos nós que construímos o paraíso, o purgatório ou o inferno, aqui. Como já dissemos, a vida é esse presente que Deus nos concedeu. E esse presente, que é a única coisa que é de real nossa, é a vida. E nós, em agradecimento ao Pai, deveríamos enfeitar a vida, fazer a vida valer a pena. Encher a vida com alegria, com coisas boas, com carinho, com afeto, com amizade, com doçura, com fraternidade, com o bem que se realiza. Nós enfeitamos a vida. A vida fica enfeitada, fica uma coisa boa. Aí nós colocamos um invólucro colorido, uma fita colorida. A vida passa a valer a pena, porque nós fazemos a vida valer a pena. Mas tem pessoas que colocam na vida o fel, a amargura, o azedume, o ódio,
a mágoa, o ressentimento, o sentimento de inveja, a maledicência, e depois não sabe porque está infeliz. Nós é que construímos o nosso dia a dia através das nossas atitudes. Nós temos opções. Eu gosto sempre de exemplificar essas tias minhas. Eu tenho 3 tias no interior. É uma cidade de médio porte. Mas aquelas pessoas que quando a gente chega lá, que nós perguntamos como vai? E elas disputam uma com a outra para ver quem sofre mais. A primeira já fala assim, a tia Maria: eu estou tão ruim. Ultimamente eu vou no médico quase toda semana, mas ele não descobre. Eu não consigo melhorar. Eu tenho sentido uma gastura dentro de mim. Eu tenho sentido umas palpitação no coração. Aí a outra já fala: essa daí está sempre reclamando. Eu sim é que estou doente. Eu estou com a espinhela caída. Eu estou com a mãe do corpo fora do lugar. Eu nem consigo andar direito. A outra já vem e fala: essas aí estão sempre reclamando. Eu sim é que estou doente. Nem sei como é que eu estou aqui. Porque eu estou com tudo quanto é problema. Ela tem um monte de sinusite, gastrite, um monte de ite. E não tem nada que cura. Uma fica disputando com a outra para ver quem é que está mais doente. E na cidade tem o sábado à noite, o baile da terceira idade. E elas, uma ocasião, insistiram comigo para que fosse. E eu acabei indo. E quando chega lá, gente, vocês não fazem ideia. Aquele clima de alegria, de festa. O barulho da sanfoninha tocando, do repique do zabumba. Gente, vocês não acreditam. Uma com a espinhela caída, com a mãe fora do corpo, fora do lugar. Mas elas têm uma energia assim que é uma coisa extraordinária. Mas elas dançam a noite inteira, mas chacoalha a roseira que é uma coisa de... Eu não acreditei. Olha, chegou umas 2 da manhã e eu não aguentava mais, estava cansado. E as 3 lá, as 3 sempre doentes, dói aqui, dói lá, dói não sei aonde. As 3 já enterraram os maridos. Os 3 já foram para a cova. Então é assim. Na verdade, o que nós precisamos é procurar o clima da alegria. Nós temos opção. Nós desconhecemos do que somos capazes. Nós somos seres divinos. O Altíssimo habita em cada um de nós. E nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Mas, de um modo geral, nós somos a semelhança daquele elefante que antigamente ficava naqueles circos. Então tinha a figura do circo de lona e lá fora o elefante preso em uma pequena estaca, atado a uma pequena corda, a uma frágil corda. E o elefante ficava lá preso. Ele não escapa. Vocês sabem por que o elefante não escapa? Eu sei que muita gente sabe. Mas nunca é bom deixar de repetir, porque tem alguém que não se deu conta ainda. O elefante não escapa porque ele desconhece a força que tem. Ele foi condicionado a ficar prisioneiro daquelas coisas pequenas. E o ser humano é a mesma coisa, nós ainda somos assim. Nós somos a semelhança do elefante. Nós desconhecemos a força que temos, as potencialidades ilimitadas do Espírito que está dentro de cada um de nós. A vida sempre nos oferece oportunidades, mas às vezes eu sou aquela criatura de pavio curto. Eu não levo desaforo para casa. Diante de uma fechada no trânsito, em vez de respirar fundo e falar, vai com Deus, eu abaixo o vidro e elogio a mãe do nosso companheiro. E quantas vezes não acontecem tragédias? Por bobagem.
quase bateram. E aquele quase bateram acaba virando uma tragédia. Por quê? A pessoa não foi capaz de raciocinar e fazer a escolha certa no momento certo. Às vezes é melhor silenciar, respirar fundo, deixa passar, deixa ir embora, vai com Deus. Mas como é difícil, né? Às vezes isso acontece até comigo. Uma ocasião eu vim fazer uma palestra aqui. Estava saindo, essa ruazinha aqui é bem estreita. E lá atrás, lá no final, alguém estava atrás de mim pedindo, mas quase batendo na minha traseira. E eu pensando, porque a gente sai dessas palestras assim, com a espiritualidade assim bem elevada, em estado zen. E eu pensava, ele não vai me tirar fora do sério, mas tirou. Porque na primeira chance que ele teve, ele jogou o carro e eu tive que subir na calçada para não bater. Mas não teve jeito, eu abaixei o vidro do carro e na mesma hora já falei, vai. Naquela hora eu vi a figura do meu mentor, ele apareceu olhando para mim assim como dizendo, olha que bonito, hein? E eu engoli seco. E aí eu completei, vai com Deus. É assim que nós devemos fazer. Porque nós, aquela coisa assim, a bondade, e a gente procura exercitar a bondade, a paciência, mas nessas horas a gente sente sim que a bondade ela vem de um jeito que a gente não consegue segurar. E às vezes é onde a gente faz bobagens. Então nós temos sempre essas duas escolhas. Ou partir para o revide, ou silenciar. Às vezes é difícil, mas se nós não exercitarmos, não vamos conseguir nunca. A vida é um espelho que reflete a nossa imagem, as nossas atitudes. Tem uma história que conta um cachorrinho, e nessa história os cachorros falam. E eu não duvido que cachorro fala não, porque a minha filha tinha uma cachorrinha maltesa, que era um floquinho de algodão, a coisa mais linda. Mas aquela cachorra parece que ela sentia, ela sabia, ela tinha uma percepção, uma sensibilidade, a gente conversava com ela, e ela ficava atenta, olhava e chacoalhava o rabinho. E eu falava para minha filha, não se surpreenda não, qualquer dia ela vai falar. E os animais são assim. E nessa história, conta a história de um cachorrinho, que ele andava pelos campos, e esse cachorrinho era um cachorrinho feliz. Porque a pessoa que é feliz, a pessoa que está em paz consigo mesma, a pessoa que se encontrou logo de manhã e agradeceu o dom da vida, ela começa a ter uma percepção diferente da vida. E o cachorrinho era um cachorrinho feliz. Ele olhava a luz do sol, o azul do céu, nos campos as flores que desabrochavam, sentia o sopro da brisa tocando o seu rosto, ouvia o canto dos pássaros. Quando nós estamos em turbulência, nós não percebemos nada disso, porque vivemos o nosso mundo interior, o exterior passa despercebido. E esse cachorrinho estava feliz, cantando, observando todas as coisas lindas, maravilhosas da vida. Quando ele olha no horizonte, ele vê um enorme castelo. E ele então sorri, pensando, deve ser um castelo encantado. E para lá ele se dirige. Quando ele chega perto, ele vê aquele pórtico majestoso. E ele pensa consigo mesmo, deve ser encantado mesmo, olha que coisa linda. Ele se aproxima, a porta se abriu. A porta se abriu, ele entrou. Quando ele entrou, ele se surpreendeu, porque lá dentro era um salão enorme, todo iluminado. E um espelho de 1000 faces. Ele viu 1000 cachorrinhos iguais a ele. E ele então deu um sorriso. Os 1000 sorriram para ele. Ele abanou o rabinho, os 1000 abanaram o rabinho.
Ele levantou nas 4 patas e fez uma festa, e os 1000 levantaram nas patas e fizeram festa para ele. E ele então comentou: gente, como vocês são simpáticos, amei vocês, eu vou embora, mas volto aqui outras vezes. E saiu cantando, feliz. E encontrou um bulldog. O bulldog é aquele cachorro de cara amarrada, cara feia. Está cheio de bulldogs por aí. Pessoas que você fala bom dia, ela fala bom dia só se for para você, para mim está tudo ruim. E ele encontra o bulldog, bom dia seu bulldog, e ele é raivoso, nervoso, só se for para você, para mim está tudo ruim. E o cachorrinho então diz para ele, calma, não fique assim, a vida é bela. E ele olha para o horizonte e ele vê a figura daquele castelo. E ele já de imediato ele comenta, olha que castelo horroroso, deve ser um castelo mal assombrado. Olha a percepção da vida de cada um. Tem pessoas que olham algumas coisas e vê a beleza que está contida. E outras só veem o lado ruim. São escolhas. E aquele cachorro era assim. Ele se assustou. Aquele castelo deve ser um castelo mal assombrado. E o cachorrinho diz para ele, não, você está enganado. É um castelo encantado. É lindo. É todo iluminado. E você vai encontrar lá gente tão bacana, mas tão simpático, você vai amar. Vai lá dar uma olhada. E ele desconfiado, as pessoas são desconfiadas. Olha, você está querendo me pregar alguma peça. E é interessante porque as pessoas são assim. A psicologia diz que nós pensamos dos outros aquilo que somos. Então ele diz, olha, se você estiver me pregando uma peça, eu te pego depois. E o cachorrinho diz para ele, não tenha medo. Não tenha medo de ser feliz, vai lá ver esse castelo, você vai amar. E ele vai. Quando chega perto, ele ainda olha desconfiado, dizendo, deve ser mal assombrado. Não é possível. Ele olha aquele pórtico majestoso, e se aproxima, a porta se abre, ele entrou. Quando ele entra, ele vê 1000 cachorros iguais a ele toma um susto e fala, nossa, que cachorrada feia. E aí ele mostra os dentes, os 1000 mostraram o dente para ele. Ele faz posição de ataque, os 1000 fizeram posição de ataque. Ele falou, o quê? Deixa eu ir embora, porque eu não posso com toda essa turma não. E saiu de lá, chateado com tudo isso. A vida é um espelho de 1000 faces. Se você sorri, você colhe sorrisos de volta. Se você demonstra simpatia, você cria um clima de simpatia ao seu redor. Se você tem gestos de carinho, de amizade, você cativa as pessoas e cultiva o amor e o carinho, a amizade e o respeito ao seu redor. Não tenha medo de ser feliz. Nós temos que escolher sempre o lado bom. Acorde de manhã, sem ter medo da vida. A vida é algo extraordinário, que vale a pena. Viva cada minuto com alegria no coração, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Reportando ainda aos dizeres do Chico, da transitoriedade da vida, ainda há poucos dias, fazendo 1 mês e pouco, ocorreu um fato muito interessante. O Jeter Giacomini, ele tem um programa na Rádio Boa Nova. Quem conhece o Jeter aqui? A Rádio Boa Nova. Quem ouve a Rádio Boa Nova aqui, hein, gente? Ouçam, é uma rádio, nossa, maravilhosa, vocês vão amar. 104, qual que é? 1450, AM. Ouçam a Rádio Boa Nova, mas tem um programa do Jeter. O Jeter, esse programa ele é também transmitido pela TV Mundo Maior. É simultâneo, enquanto ele está fazendo o programa de rádio, está sendo transmitido pela TV Mundo Maior. E ele estava entrevistando uma pessoa que tinha um conhecimento profundo de espiritismo, um homem que é um filósofo,
um conhecimento extraordinário. No meio da entrevista, aquele homem diz para o Jeter: Jeter, eu estou sentindo uma coisa estranha. Eu estou sentindo que eu estou sumindo. E tornou a repetir: eu estou sentindo que eu estou sumindo. E pendeu a cabeça. O Jeter achou que ele tinha desmaiado. Quando foi ver, o homem tinha morrido, gente. Morreu no meio do programa. Depois entre no YouTube, ou entre no site TV Mundo Maior, vocês vão ver essa cena que está lá. Olha só que coisa interessante. E quando eu vi aquilo, eu falei: mas que morte bonita! Eu é que queria ter uma morte assim. Quem sabe um dia fazendo uma palestra. Que não seja hoje, né? Eu não tenho medo da morte, não, mas que demore. Não tem problema. Não temos pressa. Vai tudo na hora certa. Mas é assim. Nós não sabemos o minuto seguinte. Nós temos consciência que a morte não existe. É só uma transposição para uma dimensão diferente. Aonde não vale mais os títulos honoríficos, não vale a grana, o poder, não vale o cheque especial, não vale o cartão de crédito, não vale nada. Vale apenas aquilo que nós conquistamos. Isso é real, é efetivo, é o que nós levamos. É isso que nós temos que aprender a cultivar na vida, fazer a vida valer a pena. De manhã, quando nós acordamos, acontece um milagre todos os dias. Quando nós despertamos, nós descobrimos que estamos vivos. E, aliás, a palavra acordar, quando nós a decompomos em sílabas, significa acordar. Dar um colorido. Dar um colorido para a vida. Fazer com que a vida valha a pena. Depende só de nós. As pessoas ficam procurando motivos, razões, desculpas para justificar a sua infelicidade, para justificar a sua tristeza, para justificar as suas neuroses. Mas nós deveríamos olhar para o espelho e não ter vergonha e não ter medo do que estamos vendo, que é a nossa própria imagem refletida. A vida depende de nós, do que estamos semeando. A colheita é livre. Aliás, é o contrário, eu falei só para ver se vocês estavam prestando atenção, hein? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Cada um de nós está vivendo hoje por aquilo que semeamos ontem. E se não modificarmos esse paradigma, se não modificarmos o presente, o momento que nós temos que viver com intensidade e modificar, é agora, é o presente. Por isso se chama presente. Modificar as nossas disposições íntimas, modificar os nossos conceitos. Nós temos o senso crítico sempre de ver a maldade em tudo. Muitas pessoas são assim ainda. Lógico que nós espíritas já ultrapassamos essa barreira, nós não pensamos mais assim. Mas ainda tem pessoas que ainda pensam assim. E Emmanuel diz que o mal sempre existe onde lhe queiramos destacar a presença. Então depende de nós identificarmos o lado bom da vida, cultivar, ter consciência da potencialidade que nós temos, as potencialidades do espírito. Nós temos uma capacidade extraordinária de transformação. Nós somos seres divinos. Podemos escolher as coisas boas da vida e trabalhar por elas, fazer com que aconteçam, porque nós temos obrigação de ser felizes. As pessoas se equivocam achando que ser feliz é ter posse, é relacionamento, que é ter a beleza material.
que a juventude, e não é nada disso. A pessoa, quando ela está de bem consigo mesma, que ela já encontrou consigo mesma, quando a pessoa encontra a si mesma, ela então percebe da sua potencialidade. A palavra entusiasmo significa quando a pessoa descobre a presença de Deus dentro dela, a manifestação do divino dentro dela. É uma palavra de origem grega que significa isso, entusiasmo, a presença de Deus dentro de nós. E quando a pessoa descobre a presença de Deus dentro de si mesma, nada a segura. Ela é capaz de tudo, porque o entusiasmo é contagiante. O entusiasmo é algo que faz com que a pessoa acredite nela mesma. E é interessante nós raciocinarmos esse aspecto, porque às vezes as pessoas chegam a um ponto que nem ela acredita nela mais. Ela não acredita mais em si mesma. E mesmo quando isso acontecer, eu gostaria de compartilhar outra coisa com vocês hoje. Quando a situação estiver difícil, que você não vê saída e que você não acredita mais sequer em você, Deus acredita em você, porque Ele sabe o seu destino, o que está reservado. É nós que temos que descobrir. E às vezes temos que buscar, fazer um esforço maior. É o caso daquela moça. Eles eram casados, aquele casal estava casado há pouco mais de um ano, ainda estava em lua de mel. Quando o marido disse, meu amor, mamãe virá morar conosco. E na cabeça dela já deu um nó. E ela pensou, meu Deus do céu, a minha sogra morando em casa, isso não vai dar certo. Porque ela não se dava bem com a sogra. Das duas, uma. Ou eu mato ela ou ela vai acabar me matando. Porque não vai dar certo. Mas nós temos essa capacidade de disfarce. Ela sorriu. E às vezes, diante de contrariedades, ninguém sabe o que vai dentro da nossa cabeça. Mas nós sorrimos. E está tudo bem. Porque ninguém lê o nosso pensamento. E ela sorriu. Está bem, meu amor. Mas já premeditando, não vai dar certo. E assim aconteceu. A primeira semana as duas já quase declararam a Terceira Guerra Mundial. Foi uma coisa terrível, uma briga. E a nora já pensando num revide, numa vingança, ela ouviu dizer que na periferia havia um ancião, que ele tinha algumas poções venenosas. E ela procurou esse homem e contou a história. Olha, a minha sogra veio morar comigo, mas eu não me dou com ela. Eu gostaria que você pudesse me dar um veneno para eu matar a minha sogra. Então o ancião ponderou, disse a ela, olha, toma cuidado. Vocês brigaram, se ela morrer de imediato, alguém pode desconfiar que você fez alguma coisa. Eu vou te dar esse potinho aqui, deu um pó branco para ela. Falou, olha, esse é um veneno letal, mas ele mata devagarinho. Ele tem um gosto adocicado. Vê o que ela gosta mais. Se ela gosta de café, faz um café para ela de manhã e leva na cama para ela tomar. Faz isso. Aí ela disse, não, mas minha sogra não gosta de café, ela gosta de chá. Então faça o chá que ela mais gosta, adoça com isso. E toda manhã leva para ela na cama. Faça ela tomar. Com o passar do tempo, devagarinho, vai chegar um dia que ela já se foi. E assim ela fez. Voltou. No dia seguinte, quando a sogra acordou de manhã, uma surpresa. A nora estava na cama, levando café na cama para ela. E com um sorriso dizendo, minha sogra, aquele sorriso de crocodilo, sabe? Minha sogra, nós brigamos, mas eu estou arrependida. Então eu fiz um chá que você mais gosta. Fiz bolo, fiz torradas.
sogra se surpreendeu, falou, nossa, que surpresa. E tomou o chá, comeu o bolo. E no dia seguinte se repetiu, aquela semana inteira, ela levando o café da manhã para a sogra na cama. Na outra semana foi ela que se surpreendeu. Quando ela acordou de manhã, era a sogra que estava levando o café da manhã para ela na cama. E ela tomou um susto e falou, nossa, será que ela também colocou algum veneno aí nesse café? Porque nós somos assim, nós pensamos nos outros aquilo que somos. Mas a sogra estava tão gentil, ela tomou o café. E assim foi aquela disputa. Um dia era uma que levava, outro dia era outra que levava. E assim a coisa foi criando um clima tão gostoso. E chegou um dia em que ela foi levar o café na cama para a sogra. E quando chegou lá, a sogra disse para ela, minha filha, hoje eu estou tão mal. Eu não consigo me levantar. Eu estou sentindo que parece que eu vou morrer. É um mal-estar tão terrível. E naquele momento deu um clique na cabeça dela. Ela pensou, gente, é a ação do veneno. Mas naquele período em que as duas ficaram trocando gentilezas, ela descobriu na sogra uma pessoa maravilhosa. As duas estavam convivendo em paz e harmonia. Então ela vai correndo procurar o ancião e chega lá desesperada e pede a ele, por favor, me dê um antídoto para o veneno. A minha sogra está à morte. Então o ancião dá um sorriso e fala para ela, não, minha filha, pode voltar. Porque não é veneno nenhum, aquilo que eu te dei foi açúcar. Açúcar refinado. Então na vida, o que nós precisamos é de chá e simpatia, açúcar e afeto. É começar a tratar as pessoas com carinho, com gentileza, com amizade. Nós conquistamos as pessoas e passamos a descobrir nas pessoas valores insuspeitos, virtudes que antes nós não víamos. Então cria-se um clima de carinho, de amizade, de respeito. Então, na verdade, na vida é assim. A vida é feita de escolhas, mas exige de nós um esforço. Para que possamos fazer a escolha certa, é necessário equilíbrio, é necessário ter paz de espírito, é necessário descobrir dentro de nós o divino que habita no nosso íntimo. É necessário que nós possamos ter uma nova consciência do que é a vida. A vida não é uma simples passagem. A vida é uma grande experiência para nós, espíritos imortais, criados simples e ignorantes, mas com o destino de sermos perfeitos. A perfeição é uma meta que nós temos que perseguir. A melhoria, cada vez mais, procurar a nossa melhoria íntima. Ter a consciência que somos seres divinos, que o divino habita dentro de nós. Nós precisamos descobrir a presença de Deus no nosso íntimo. Não ter medo de olhar o amanhã. Viver cada dia com alegria. Como disse Jesus em uma das suas mais belas parábolas. Viva cada dia com alegria. Porque o amanhã Deus pertence. A cada dia basta seu mal. É a gente aprender com as lições do dia a dia. O dia de hoje já foi. O que é que eu aprendi no dia de hoje? É esquecer o problema, é não viver a angústia do equívoco cometido, do erro cometido. É reavaliar a minha disposição e começar a me modificar intimamente para amanhã não repetir o mesmo erro. As pessoas, segundo uma pesquisa, elas não conseguem ser felizes. Algumas porque não esquecem o passado. O passado não passa. E quando Jesus diz, viva cada dia com alegria, porque a cada dia basta seu mal, é nós aprendermos a virar a página. Começa amanhã, tudo do zero. Enquanto estamos aqui reencarnados, nós temos a possibilidade de mudar tudo na nossa vida. Então muitas pessoas não conseguem ser felizes porque não conseguem perdoar. Guardam no seu íntimo mágoas, ressentimentos, ódio.
Os espíritos dizem que o ódio é um veneno terrível que a pessoa toma e quer que o outro morra. Então a pessoa que odeia, ela não consegue ser feliz, porque ela fica rememorando aquilo que já passou, ela não consegue olhar para frente. Tem um outro grupo de pessoas que não conseguem ser felizes porque antecipam as agonias do amanhã, que ainda nem aconteceram, mas ela já fica pensando, e amanhã? Como é que vai ser o amanhã? Principalmente no domingo à noite, as pessoas já começam a sentir aquela angústia, amanhã é segunda-feira. Já começa a plasmar para segunda-feira um dia ruim. Aquela angústia começa já no domingo à noite. E tem aquele pensamento que segunda-feira é um dia terrível. Tem até uma figurinha do Snoopy, que faz tempo que eu não vejo. O Snoopy é aquele cachorrinho engraçadinho, que mostrava ele na segunda-feira assim com uma cara dizendo, não falem comigo, que a segunda-feira eu estou de mal. Na terça-feira mostra ele ainda todo arrepiado, dizendo, eu continuo de mal. Na quarta-feira ele começa a levantar a orelhinha. Na quinta-feira ele já está bailando. Na sexta-feira ele está feliz. Chegou a sexta-feira, o fim de semana. É assim, nós plasmamos os dias, e principalmente a segunda-feira, quando no domingo à noite já começa, quando toca a música do Fantástico, que acabou o domingo, e a gente ainda fica prolongando o domingo, para ficar um pouquinho mais acordado, para não chegar a segunda-feira, mas a segunda-feira chega. O que nós deveríamos é acordar na segunda-feira com alegria. É difícil? Não é fácil. Não é fácil. A gente já acorda na segunda-feira de mau humor, mas estamos errados. O que nos falta é amor. Amor no coração. Os espíritos dizem que quando nós amamos, que quando nós sentimos a presença do divino dentro de nós, quando o ser humano encontra a si mesmo, ele passa a sentir alegria pela vida, ele passa a sentir que a vida vale a pena. E o amor é a essência de Deus que habita em nós. Nós é que não percebemos. Então diziam os espíritos que quando a pessoa ama, o mundo continua do mesmo jeito. Quando a pessoa percebe a presença de Deus, que o entusiasmo toma conta, o mundo continua do mesmo jeito. Com as suas tribulações, com a sua dor, com a sua agonia, com os seus conflitos. Quem muda é você. Somos nós que mudamos, porque passamos a ver a vida de forma diferente. E passamos a fazer as escolhas certas. A moça que está apaixonada, ela acorda na segunda-feira, pode ser aquele dia frio, chuvoso, aquele dia que todo mundo está de mau humor, mas ela abre as cortinas da janela e olha para fora e diz, que dia lindo, porque ela está amando, ela está feliz. Vai tomar a condução para ir para o trabalho, o ônibus lotado, o metrô lotado, alguém pisa no pé e ela olha para a pessoa e diz, cavalheiro, será que você pode tirar o pé de cima do meu? Porque ela está de bem, ela não quer brigar com ninguém. É assim. A vida é feita de escolhas e nós temos a oportunidade de escolher e fazer as escolhas certas. E sinceramente, eu gostaria nessa noite que todos nós saíssemos daqui com uma disposição em nosso íntimo. Escolha ser uma pessoa feliz, uma pessoa vencedora, uma pessoa que consegue se transformar e vencer a si mesmo, porque o maior inimigo habita dentro de nós. A nossa vida, a vida de cada um, é mais valiosa do que todo o ouro da terra. Eu não trocaria minha vida por toda a riqueza que existe. A nossa vida é algo divino, criado em um momento de sublime amor e inspiração pelo Criador. Então escolha ser um vencedor, escolha ser uma pessoa feliz, uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa de paz, de harmonia, uma pessoa que não tem medo do amanhã, uma pessoa que não teme o desafio,
Uma pessoa que sonha, que ama. Uma pessoa que não se deixa envelhecer. Porque a pior coisa que existe no ser humano é quando ele envelhece mentalmente. Nós aprendemos no Espiritismo que o homem é jovem, enquanto sonha, tem ideais, enquanto acredita na vida. Envelhece quando deixa de sonhar, de ter ideais e de acreditar em si mesmo. E morre quando deixa de aprender. Então a vida é feita de escolhas. Escolha sempre o lado bom. O Espiritismo nos dá essa consciência. Diante de qualquer situação da vida, escolha ser feliz. Você pode também escolher o outro lado, mas vai sofrer as consequências. Emmanuel nos alerta dizendo que o homem inteligente aprende com o erro. O menos inteligente continua errando. Vamos ser criaturas inteligentes, de bem com a vida, em paz e harmonia, acreditando em nós, acreditando em Deus, acreditando na vida. Que a paz de Jesus esteja no coração de todos.